Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao nosso canal Escolha Conhecer. E hoje eu vou contar uma história para vocês. Em uma visita a um assentamento de camponeses no Chile, Paulo Freire estranhou o silêncio da turma, né? Num círculo de cultura, um silêncio. E aí, quando ele foi questionar esse silêncio, um dos camponeses muito timidamente falou: nós estamos aqui para ouvir, o senhor veio para falar, que é o senhor que sabe das coisas. E o Paulo Freire parou, pensou e propôs então um jogo aos camponeses. Ele propôs o seguinte: dividiu o quadro negro ao meio e ia contando os pontos. De um lado a pontuação dele, do outro lado a pontuação dos camponeses. E o jogo era muito simples. Cada time, né, fazia uma pergunta e que o time que errasse, o outro time ganhava o ponto. Essa história está registrada no livro Pedagogia da Esperança, na página 48. E o jogo começou assim. Primeira pergunta, do Paulo Freire: o que significa maiêutica socrática? Gargalhada geral. Eu registrei meu primeiro gol. Agora cabe a vocês fazer uma pergunta a mim. Houve uns cochichos e um deles lançou a questão: o que é uma curva de nível? Não soube responder. Registrei 1 a 1. Qual a importância de Hegel no pensamento de Marx? 2 a 1. Para que serve a calagem do solo? 2 a 2. O que é um verbo intransitivo? 3 a 2. Que relação há entre curva de nível e erosão? 3 a 3. O que significa epistemologia? 4 a 3. O que é adubação verde? 4 a 4. E assim sucessivamente, até chegarmos a 10 a 10. Hoje nós vamos falar de utopia e esperança. Falar em utopia muitas vezes parece uma posição ingênua. Isso porque esse termo utopia, ele foi criado por Thomas More no livro dele, o livro que ele escreveu em 1516, sobre a melhor constituição de uma república e a nova ilha de utopia, onde ele fazia uma crítica irônica à sociedade inglesa da época. Ele então associou esse substantivo topos a um advérbio ambos gregos, e que significa utopos, ou seja, um lugar inexistente. E até o século XIX, falar em utopia continuou sendo associado a essa questão mais ingênua, né? Um projeto de uma sociedade melhor, uma sociedade igualitária, uma sociedade imaginária, ideias muito belas e generosas, mas consideradas ingênuas, né? Criadas por sonhadores ingênuos. Isso só começa a mudar a partir do século XX com a obra do Ernest Bloch. Nesta obra, intitulada O Princípio da Esperança, que Bloch escreveu em 1950, ele traz o conceito de uma utopia concreta, baseada em ações concretas, em oposição a esse conceito de uma utopia abstrata. E ele então destaca, abre aspas, o caráter positivo da força criadora de uma imaginação social transformadora da realidade, e afirma que a utopia é um lugar da ação humana dirigida para o futuro, um lugar da força ativa dos sonhos que sonhamos acordados. Para Bloch, homem e mundo não são completos. Eles pertencem ao ainda não e, portanto, podem ser transformados a partir de uma utopia concreta. A utopia que Paulo Freire nos apresenta na sua Pedagogia do Oprimido também parte dessa ideia da concretude. Ele afirma que o utópico não é o irrealizável, mas sim um confronto dialético entre a denúncia de uma estrutura desumanizante e o anúncio de uma nova estrutura mais humanizante. Desse confronto dialético nasceriam os inéditos viáveis, que é um conceito que Paulo Freire criou para expressar as possibilidades, aquilo que ainda não existe, mas que, se pode ser pensado, também pode ser criado. Assim como Ernest Bloch, Paulo Freire acredita que a história não é,
ela está sendo. E assim ela pode ser transformada por homens e mulheres através de ações concretas de uma utopia baseada na concretude. E essa utopia faz parte desse processo de humanização. Isso é uma tarefa histórica de homens e mulheres. Transformar o mundo a partir da praxis, daquela espiral contínua de ação, reflexão, que nós já falamos bastante aqui. Como nós vimos também em outros encontros, o Hegel, na sua dialética do senhor e do escravo, ele acredita que a consciência pode ser formada apenas pelo processo de reflexão. Paulo Freire acredita que é preciso concretude, é preciso ação, é preciso praxis para que essa transformação aconteça. Apenas a reflexão ela não é suficiente, é preciso também a ação. Paulo Freire também acredita que utopia é sinônimo de esperança. Não uma esperança ingênua, mas uma esperança crítica, uma esperança baseada em concretude, que não é uma simples espera. A esperança é uma necessidade ontológica, que pode e deve ser aprendida, para que ela se expresse em ações concretas. Por isso, Paulo Freire acha que deve existir uma educação para a esperança, e cabe aos educadores e educadoras fazer essa educação, para que a esperança não se transforme numa desesperança que possa levar ao desespero. A esperança baseada na concretude, na ação, ela impede a acomodação à realidade e impede também um puro idealismo, ambos incapazes de transformar a história. Como nós já vimos no outro encontro, Paulo Freire não acha que a desesperança é o oposto da esperança. Ele acha que a desesperança é a esperança que perdeu o endereço. E cabe a nós, homens e mulheres, como tarefa histórica, não só reencontrar esse endereço, mas cada um de nós incorporar em si esse endereço da esperança. Nas suas próprias palavras, no livro Pedagogia da Esperança, na página 10, Paulo Freire nos diz o seguinte: não entendo a existência humana e é necessária a luta para fazê-la melhor, sem esperança e sem sonho. A esperança é uma necessidade ontológica. A desesperança é a esperança que, perdendo o endereço, se torna distorção da necessidade ontológica. A desesperança nos imobiliza e nos faz sucumbir ao fatalismo, onde não é possível juntar as forças indispensáveis ao embate recriador do mundo. Não sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativo existencial e histórico. Porém, ele continua, minha esperança é necessária, mas não é suficiente. Ela só não ganha a luta, mas sem ela, a luta fraqueja e titubeia. Precisamos da esperança crítica. Pensar que a esperança sozinha transforma o mundo e atuar movido por tal ingenuidade é um modo excelente de tombar na desesperança, no pessimismo e no fatalismo. Mas prescindir da esperança na luta para melhorar o mundo, como se a luta pudesse se reduzir a atos calculados apenas a pura cientificidade, é frívola ilusão. Enquanto necessidade ontológica, a esperança precisa da prática para tornar-se concretude histórica. Então a gente vê que desqualificar a esperança e a utopia como categorias ingênuas e irrealizáveis é uma armadilha que tem um objetivo muito claro, que é manter as relações de opressão. No próximo encontro, nós vamos falar sobre a humildade. A humildade que é uma condição essencial para o diálogo e para a construção de novos mundos. E aqui fica a nossa provocação. Reflita um pouco sobre essa questão da humildade. Por que ela é uma condição essencial para o diálogo? Por que ela é tão importante para a construção de novos mundos? Muito obrigada mais uma vez por nos assistir. Até a próxima. E não se esqueça, escolha conhecer.